gente, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a Grécia Antiga. É bom a gente sempre ressaltar a Grécia Antiga porque a Grécia existe hoje em dia. Só que quando a gente fala de Grécia no período histórico, é bom a gente sempre distinguir, né? Porque a Grécia Antiga, ela vai ter um período histórico. Então, mesmo depois, quando ela, entre aspas, acaba com o domínio romano, ela continua existindo, mas aí a gente passa a falar da história de Roma e não mais da Grécia. Só que a Grécia ela continua existindo até os dias de hoje, tá? Vamos entender um pouquinho o contexto geográfico e de origem. A Grécia ela vai ser encontrada aqui nessa região que a gente chama de Península Báltica, né? E ela é cercada do mar, né? Mar Jônico, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo. E essa região aqui, ela é muito montanhosa e ela é cercada de mar, tá? Então ela é uma região que não é muito boa para colheita, muito boa para agricultura, tá? A gente vai falar sobre isso. É, Essa região aqui, a Grécia, ela é interessante porque ela não vai ser lembrada por ser um grande império, né? Ela sempre foi um aglomerado de cidades que detinham uma cultura similar, né? Línguas, uma língua parecida, mas ela não é unida, ela não é unificada. E isso também vem por conta dela ser uma unificação de vários povos, né? Você tinha os aqueus, né? Depois eles têm os cretenses, que fica aqui na ilha de Creta, eles vão entrar em conflito, tudo mais. Depois os cretenses vão perder. Depois vão vir os jônicos, vai vir uma mistura toda. Depois eles vai vir os dóricos, vão invadir, vindo aqui da região vai da Macedônia. E depois de todo esse conflito, eles vão começar a se unificar em cidades, cidade que a gente vai chamar de cidade-estado, né? Então, a Grécia ela é de uma origem de vários povos e ela é caracterizada por ser uma cidade, uma região com várias cidades e estados independentes, não como um império, tá? Aqui para a gente entender um pouco ali no tempo da Grécia, esse período pré-homérico é aquele período todo daquelas invasões dos dóricos e tudo mais. Ela vai passar por um processo muito longo de, de unificação e tudo mais, tá? Depois você vai ver o período pré-homérico, perdão, o período homérico, né? Esse aqui é o período pré-homérico. O período homérico carrega esse nome por conta que é um período que por conta de um historiador e poeta chamado Homero. E o Homero ele vai relatar sobre o período pré-homérico, ou seja, o período anterior a ele. Ele vai escrever obras, uma das obras mais conhecidas é a Ilíada e a Odisseia, tá? Vocês vão ouvir falar muito sobre a Ilíada e a Odisseia, né, durante a vida, porque é, são obras muito conhecidas e muito interessantes, né? A Ilíada ela vai falar sobre a guerra de Troia, né, que a Grécia lutou contra uma cidade-estado chamada Troia. Nessa guerra, os gregos não conseguiam vencer os troianos, né, não conseguiam varar a barragem da cidade de Troia. E uma das formas foi com que os gregos sabem que os troianos gostavam muito de cavalo, né? E então eles fingiram uma rendição, né, para os troianos, fingiram que eles tinham perdido a guerra e ofereceram um cavalo de madeira gigante para os troianos, né? Eles
ofereceram esse presente para os troianos. Os troianos levaram esse cavalo para dentro de Troia, né, para comemorar, para festejar que eles tinham vencido os gregos. Só que dentro do cavalo estava cheio de grego, tá? À noite, quando os troianos foram dormir, saiu de dentro desse cavalo vários gregos, né? Eles mataram alguns soldados, abriram os portões e os gregos invadiram Troia e derrotaram Troia, tá? É por isso que daí vem o termo presente de grego, quando você quer falar que um presente é ruim, sabe? Porque foi um presente de grego que no final era só para passar a perna nos troianos, tá? E também daí que vem aquele vírus, né, chamado cavalo de Troia, tá? Que é que invade o sistema e tudo mais. Quem manja mais de computador vai entender do que eu estou falando. Aí você tem o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, tá? O período clássico também vai ficar muito conhecido por conta das guerras médicas, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Como é que era a organização política dos gregos? Eles eram divididos em cidades-estados, tá? Ou polis. O que são cidades-estados? Essas são cidades-estados, elas são cidades que têm independência, ou seja, elas têm um governo próprio, elas tomam suas medidas sozinhas, elas, elas têm seu próprio exército, tá? Elas fazem comércio, elas têm as suas próprias leis, tá? Elas não dependem de um poder acima dela, tá? São cidades independentes. E isso são cidades-estados ou polis. De polis vem o termo política, tá? Polis, ou seja, quem participava da polis, né? A polis é a política, tá? Quem participava da polis eram os políticos, tá? Para a ideia dos gregos, todo mundo que participava da polis eram políticos, tá? Então, todo o ato, todas as ações dentro da polis eram políticas, tá? Por conta disso, algo muito importante da Grécia, talvez uma das coisas mais conhecidas da Grécia, é o surgimento da democracia. Né? A Grécia é o que a gente vai chamar de berço da democracia. Por quê? Porque começa ao povo, né? Demo significa povo e cracia poder, ou seja, poder do povo. A democracia ela vai surgir na Grécia como uma forma que os cidadãos, né, gregos eles têm participação na política. Isso não é mais exclusivo dos reis e dos grandes líderes. Todos têm acesso à política, tá? Então vai ser na Grécia que vai surgir essa ideia de participação popular na política. Então, vai ser na Grécia que vai ser o berço da democracia. E outra coisa muito interessante também é o surgimento da propriedade privada, tá? Até então, até esse período histórico da Grécia, as coisas, né, os bens pertenciam ao Estado, tá? Então, tudo pertencia ao Estado e para você morar em um lugar, você trabalhava para o Estado e o Estado deixava você morar ali e tudo mais. É na Grécia que surge a ideia de propriedade privada, tá bom? Vamos agora analisar um pouco duas grandes cidades, né? A Grécia teve várias cidades importantes, mas a gente vai falar um pouco sobre essas duas grandes cidades que eram Esparta e Atenas, tá? Esparta era muito conhecido como uma sociedade mais guerreira, tá? Então, todos os espartanos, eles primeiro eram soldados, depois eles eram qualquer outra coisa, tá? Então, primeiro um espartano nascia, primeiro ele
passar por um processo de educação militar, né, ter um treinamento militar, para depois ele desenvolver outras coisas. Na verdade, era até uma prioridade que os homens espartanos dedicassem a sua vida ao militarismo, tá? E outras atividades ficavam para as mulheres. Então, Esparta ficou muito conhecido como uma sociedade guerreira. Eles diziam que eles eram filho do deus da guerra, tá? Atenas já foi uma sociedade mais que era voltada mais ao intelecto, ao diálogo, né? E foi por tanto que foi em Atenas, na cidade de Atenas, que surgiu a democracia. A democracia também muito conhecida pela filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles, todos esses moravam em Atenas, né? Vieram de Atenas. Então era uma cidade que era mais filosófica, mais do diálogo, do pensamento. Então por isso que a filosofia que a gente conhece bastante da Grécia veio de Atenas, tá? E para finalizar um pouco, a gente entendeu alguns conflitos. A Grécia ela teve vários conflitos, né? Invasão dos dóricos, né? A guerra contra os cretenses. Só que eu separei só esses 12 aqui, só para a gente finalizar e entender um pouco. Né? Primeiro teve as guerras médicas. As guerras médicas, eu coloquei até aqui a cena do filme 300 de Esparta, que relata a invasão dos persas na Grécia. Tá? No filme mostra uma história, né, quase que uma mitologia sobre a Grécia Antiga, que primeiro os persas iam invadir Esparta, e Esparta, com apenas 300 homens, conseguiu frear o avanço dos persas. Tá? Claro que todos esses 300 morreram, só que eles conseguiram atrasar o avanço dos persas. Tá? Foi um processo muito difícil, porque os gregos eles não gostavam de se unir, eles não se davam muito bem. Só que para expulsar os persas, os gregos, no final, acabaram tendo que se unir. Então eles se uniram, Atenas, Esparta, né, Coríntios, Tebas, todos se unificaram para expulsar os persas. E no final acabaram conseguindo. E foi aí que começou um pouco o declínio do Império Persa, que depois, né, que eles conseguiram evitar que os persas invadissem, os gregos começaram até a atacar o Império Persa. Né? Eles viraram o jogo mesmo. Né? Mas daí vem depois com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que é um grego, até que vai acabar com o Império Persa. Tá? Mas por que eu falei de Alexandre? Porque Alexandre ele só vai conseguir unificar a Grécia porque depois das guerras médicas acontece uma guerra chamada Guerra do Peloponeso. E a Guerra do Peloponeso é uma guerra que acontece entre Atenas e Esparta. Sim, depois que os persas são expulsos daquela região, os gregos entram em conflito entre eles, tá? Então, os atenienses e os espartanos entram em guerra. No fim, quem ganha é Esparta, né? Obviamente, que é uma sociedade mais militarizada. Só que, mesmo Esparta ganhando a guerra, Esparta vai ser muito prejudicada dessa guerra, o que vai facilitar a ascensão de Alexandre o Grande, que vai conseguir depois conquistar todas as regiões da Grécia e unificar a Grécia no império dele, tá? Mas isso é matéria mais para frente, tá bom? Gente, só foi uma aulinha bem básica, bem resumida, mas
Espero que vocês entendam, que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida é só me chamar, tá? Jake, fique com Deus e até mais.